Olá, pessoal, boa tarde. Então, nós veremos agora a continuação da aula de matemática do 8º ano. A sequência do assunto nos ajuda a trabalhar com polinômios, com redução de termos semelhantes. Então, alguns polinômios, eles contêm monômios ou termos que são semelhantes. E nesses casos, convém adicionar esses termos semelhantes para obter um polinômio reduzido. Antes da gente conhecer sobre esse polinômio reduzido, a gente vai aprender aqui o significado de alguns prefixos que nós vamos utilizar no trabalho com polinômios. Começar que mon ou mono é um prefixo grego que significa único, só, solitário, isolado, um só ser ou uma única coisa. Bi é um prefixo que quer dizer duas vezes, equivalente ao grego di. Tri significa tria, três, tá? 3 vezes, 3 partes. E poli significa numeroso, tá? Ou muitos. Então, mono, bi, tri e poli. Mono, 1, bi, 2, tri, 3, poli, muitos. Então, observem esse polinômio aqui, ó. É um polinômio grande de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos, mas a gente observa que tem vários termos com a mesma parte literal, que nós chamamos de polinômios ou de monômios semelhantes, os que possuem a mesma parte literal. E o nosso trabalho é reduzir esse polinômio para uma forma mais simples de escrita. Então, eu copiei esse polinômio aqui, para a gente reduzi-lo. Então, vejam só. Reduzir esse monômio requer um trabalho de observação. Eu vou pegar aqui esse primeiro monômio e vou observar quantos desses outros possuem a mesma parte literal, que é x à quinta y. Ó, esse x à quinta y e esse x à quinta y. Então, esse eu vou juntar com esse e vou juntar com esse. Então, como é que vai ficar o resultado? 3x à quinta y. Eu vou repetir aqui a parte literal, que é igual dos 3, e vou me preocupar somente com os coeficientes. Esse que não tem coeficiente, ele vale 1. 3 menos 2 dá 1. E 1 menos 1, 0. 0x à quinta y. Agora, a gente vai partir para o que tem expoente x à quarta. Esse, x à quarta. Eu vou juntar esse com esse. Repete o x à quarta. Menos 4 com menos 5, menos 9, x à quarta. Então, já reduzi bastante. Agora, a gente vai para o b ao quadrado. B ao quadrado, não tem nenhum outro que é B ao quadrado. Se não tem nenhum semelhante a ele, repete o mais B ao quadrado. Agora, vamos para o x elevado à primeira potência. Não tem nenhum outro com o x sozinho, então, repete na resposta. Mais 2x. X à terceira. Não tem nenhum outro x à terceira, repete na resposta. E aqui eu tenho mais 1 com menos 7. Eu vou juntar os dois números. Mais 1 com menos 7 é menos 6. Esse monômio, que o coeficiente é 0, eu posso cancelar ele. Só vai sobrar os outros termos. Menos 9x à quarta, mais b ao quadrado, mais 2x, mais x à terceira, menos 6. Esse é o resultado. Então, o polinômio que antes tinha 10 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ficou reduzido para um polinômio de 5 termos. E aqui é a representação desse mesmo polinômio reduzido. Então, vamos continuar.
Alguns polinômios recebem nomes especiais de acordo com o número de termos. Se é um monômio, que é um polinômio se é um polinômio de um termo, ele se chama monômio. Se é um polinômio de 2 termos, ele se chama binômio. Se é um polinômio de 3 termos, ele é chamado trinômio. Se ele é maior que 3 termos, 4 termos, 5 termos, então a gente chama de polinômio. Polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos e assim sucessivamente. E aqui diz, dê exemplo de monômio, binômio e trinômio. Então, aqui tem um monômio. Um exemplo pode ser somente o x. Um binômio, x mais 4, por exemplo, ó, 2 termos. Um trinômio, x ao quadrado mais 5x mais 1. 3 termos, monômio, binômio, trinômio, tá? São exemplos dessas 3 situações. Uma observação. Os polinômios com mais de 3 termos não recebem nomes especiais. Como eu falei, polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos, não tem nome especial como monômio, binômio e trinômio, como esses 3. Um polinômio formado pelo monômio nulo é chamado de polinômio nulo. Então, vamos continuar. Polinômio com uma variável. Observe os polinômios reduzidos a seguir. Então, eu tenho 7x à quarta, 2x à terceira e menos 10x ao quadrado. A mesma letra. A diferença são os expoentes. Então, a mesma variável. 3x à quinta, menos 2. Então, 2 é o termo independente, mas só tem uma variável. x, termo independente, apenas uma variável. Muda somente o expoente da variável. O que esses polinômios têm em comum? Eles são polinômios com uma única variável, que é x. Vamos ver outros exemplos. Ó, na variável y, 14y à quarta menos 6y ao quadrado mais 2. A variável aqui é y. 16z ao quadrado menos 2z mais 6. Ó, a variável é z. Então, polinômios de uma variável. Então, atenção a essas observações. Em um polinômio com uma só variável, o maior expoente da variável é chamado de grau do polinômio. Então, por exemplo, observando aqui, ó, qual o grau desse polinômio? Eu observo o maior número aqui das variáveis, é 4. Então, aqui é um polinômio de quarto grau. Aqui o maior expoente é 2. Então, esse é um polinômio do segundo grau. Nesse exemplo aqui, ó, 3x à quinta menos 2, isso é um polinômio de quinto grau. Nesse caso aqui, o maior expoente é 4, então é um polinômio de quarto grau. É costume ordenar os termos de um polinômio com uma variável de acordo com os expoentes decrescentes, ó. Sempre começa pelo maior número, y3, y2, y1 e o termo independente, que é o y0. 3, 2, 1, 0. Aqui está ordenado. Nesse aqui não está ordenado, está fora de ordem, tá? Quando faltam um ou mais termos com variável de expoente menor que n em um polinômio de grau n, o polinômio é chamado incompleto. Vou dar um exemplo de polinômio incompleto. Então, preste atenção, ó. 3x à quarta mais 2x ao quadrado. Aqui eu começo pelo 3x à quarta, mais o x à terceira não tem. Aí eu tenho 2x ao quadrado. Esse termo que faltou é o termo de coeficiente zero. Aqui também o termo que é x1 não tem. Então, ele é o zero, tá? E aqui, que seria o termo independente, poderia ser o x zero, tá? Nesse caso, a gente não coloca, mas para vocês observarem, 4, 3, 2, 1. Aqui está incompleto e aqui a forma dele completa. Vamos outro exemplo. X ao quadrado mais 9. Ó. X ao quadrado tem. O termo que corresponde a x à primeira não tem, ele é zero. E o termo independente é 9, tá? Então, essa é a forma completa, essa é a forma incompleta. Vou dar outro exemplo. 2y à terceira mais 5. Como eu posso colocar ele na forma completa?
2y à terceira, mais 0y ao quadrado, mais 0y, mais 5. Então, aqui eu tenho o termo y3, y2, y1, y0, que é o termo independente. Então, vejam, começa pelo maior e vai reduzindo até o termo independente, tá? Forma incompleta, forma completa. A próxima parte é a atividade. Então, vamos ver. Escreva em seu caderno 2 exemplos de monômio. Isso aqui é pessoal, mas eu vou colocar para vocês aqui um exemplo de um monômio. Por exemplo, 2x, um binômio. Y mais 4, ó, um termo, é monômio. 2 termos, binômio. 5y mais 2x mais z, 3 termos. E um polinômio, todos esses são polinômios, mas eu vou colocar aqui um de 4 termos. 5y mais a mais b. A gente pode misturar letras, números, frações, decimais, com expoente, sem expoente. O que conta, tá, é quantos termos ele tem para ser um polinômio, binômio, trinômio e etc, tá certo? Então, a gente vai, aqui pede para fazer 2, eu vou fazer mais um de cada um. Aqui eu vou colocar somente y ao quadrado. Outro exemplo, x menos 1. Outro exemplo de trinômio, x mais y mais z. Outro exemplo de polinômio, 4x3 mais y mais 9 mais 1. Tá mais z, para ficar diferente, tá? Então, exemplos de polinômios. Lembrando que quando fala em polinômio, posso fazer de um termo, de 2, de 3, de 4 ou mais, tá? Eu coloquei 2 de 4, mas pode ser diferente. Então, isso é pessoal, vocês podem colocar o de vocês. Questão 2. Obtenha o polinômio reduzido. Então, para fazer o cálculo do polinômio reduzido, eu preciso somar os termos que são semelhantes. Como é que eu sei? Então, por exemplo, A3, eu junto com A3. O B5, eu junto com B5, se tiver número com número. Então, vamos aqui ao lado na folha fazer essa redução dos termos semelhantes do segundo. Segundo, letra A. 3A ao cubo mais 2B à quinta menos 5 mais 2Z ao quadrado menos 7A3 mais 10. Começando aqui pelo A3, tenho menos 7A3, esses dois eu posso reduzir. Menos 7 mais 3 dá menos 4A3. 2B5 não tem nenhum B5, então repete 2B5. 2Z ao quadrado não tem, repete 2Z ao quadrado. Menos 5 com mais 10 ou 10 menos 5, esses dois eu posso juntar e vai dar mais 5. Essa é a forma reduzida desse polinômio. Vamos à letra B. Copiando a letra B, eu vou juntar 5AB com mais 14AB. 5 mais 14 dá mais 19AB. Ah, tem mais um AB. Mais 19AB. Eu vou juntar com esse aqui também. Menos 10AB menos A. Posso juntar os três de uma vez, mas aqui, como eu pulei ele, vou fazer agora. 19 menos 10 dá 9AB. E repete o A, que não tem nenhum A sozinho, tá? Esse é o resultado. Esqueci de colocar a potência. Aqui é B ao quadrado. Então, se é B ao quadrado, eu não posso juntar esse com esse, tá? Então, eu tento pular essa fase. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Como a luz aqui tá muito forte, eu não vi o expoente. Mas, sempre é tempo de consertar. Então, se eu tenho um expoente diferente, eu não posso juntar os monômios. Eles deixam de ser semelhantes se o expoente é diferente. Ele tem que ser letra igual, toda parte literal idêntica. Os coeficientes é que podem ser diferentes. Então, aqui, vou repetir para vocês reverem, ó. 5AB mais 14AB dá 19AB. E esse menos 10AB ao quadrado, ele repetiu aqui embaixo. Então, esse eu não posso juntar com esse, porque esse B está ao quadrado e esse não está. Então, somente a transcrição aqui, ó, que eu esqueci o expoente, então, já erra a questão. Então, consertei e aqui ficou um trinômio, tá? Essa é a resposta. Vamos à letra C.
12m ao quadrado mais 9mn mais 9mn menos 12m ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, eu tenho, ó, m ao quadrado com m ao quadrado. Mais 12mn menos 12mn dá zero, olha, m. 12m ao quadrado menos 12m ao quadrado, 0m ao quadrado. E agora, mais 9mn com mais 9mn, mais 18mn. M ao quadrado junta com m ao quadrado, aqui deu 0. Mn junta com mn, aqui deu 18. Esse termo que tá 0, ele é nulo, então aqui fica só 18mn, é o resultado. Então, finaliza a questão 2, vamos passar para a questão, ó, voltei. 12 menos 12 dá 0, 9 mais 9 dá 18. Como esse termo é nulo, só repete o 18mn, é o resultado. Vamos à questão 3. Identifique o polinômio que pode ser chamado de trinômio. A gente precisa somar os termos semelhantes para ver o resultado, ó. 5a3 menos 7a3. 5 menos 7 dá menos 2a3. Menos 3a com mais 1a com menos a. Esse e esse. Então, eu sei que mais a com menos a dá 0, porque eles são simétricos, só sobra menos 3a. E menos 7 com menos 2 é menos 9. Então, aqui eu tenho um trinômio. Vamos ver a letra B, que se também pode ser trinômio. A questão diz, identifique o polinômio que pode ser chamado de trinômio. Se é o polinômio, só tem um. Então, eu achei a questão, nem precisa fazer os outros, tá? Então, passaremos para a questão 4. Verifique se a afirmação é verdadeira e justifique como exemplo. Todo monômio é também um polinômio, mas nem todo polinômio é um monômio. Então, aqui, 2x ao quadrado é monômio. Monômio. Ou polinômio de um termo. Já, por exemplo, x mais 4 mais z é um trinômio. Ou polinômio de 3 termos. Não é monômio. Tá? Essa é uma forma de justificar. Questão 5. Tá fora do foco, mas dá para ver. Questão 5, deixa eu juntar um pouco. Diminuindo o zoom fica melhor. Dê exemplo de um polinômio cuja forma reduzida seja igual a T3, T ao quadrado. Eu quero essa resposta, T3 mais T ao quadrado mais 1. Então, vamos pensar, 5T a terceira menos 4T a terceira. 5 menos 4 dá T a terceira. Vamos pensar em uma situação para T ao quadrado. 2T ao quadrado menos 1T ao quadrado. 2 menos 1 dá 1T ao quadrado. E dois números que a gente pode juntar para dar 1. Por exemplo, mais 2 menos 1 vai dar 1. Então, a gente achou aqui um polinômio que, reduzindo, eu tenho o valor que pediu a questão. Vamos à letra B. A letra B pede 10t à quarta mais t ao quadrado menos 1. Então, que soma eu posso fazer para encontrar 10? 5t à quarta mais 5t à quarta. É uma opção. Vamos para 1t. 7t ao quadrado menos 6t ao quadrado, ó.
Esse com esse vai dar 10. 10t à quarta. Esse menos esse vai dar 1t ao quadrado. E um resultado para dar menos 1, mais 1 menos 2, por exemplo. Dá menos 1. E esse é o resultado que foi pedido no início da questão. Então, você coloca números que dê esse resultado para que possa obter o polinômio que reduzindo chega a esse valor. Então, vamos à questão 6. A parte da matemática que eu mais gosto é essa parte de álgebra, álgebra abstrata, tá? Onde a gente trabalha com esses números, letras, expoentes, que quando a gente aprende ou acostuma, é muito gostoso, muito tranquilo trabalhar com essa parte da álgebra. Já algumas pessoas têm muita dificuldade, demoram muito tempo para se familiarizar com o assunto. Mas tudo é questão de treino, tá? Tá certo? Então, vocês estão vendo que não é tão complicado assim. Escreva binômios que representem cada caso. Então, vamos ver. Uma concessionária tem X motos e Y carros. Qual o binômio que representa o número total de veículos? Então, motos mais carros. X mais Y. E de pneus? Cada moto tem 2 pneus e cada carro tem 4 pneus. Então, digamos que a moto seja X. 2 pneus para cada moto, 4 pneus para cada carro. Tá vendo? Simples. Questão 8. O jardim de uma casa tem um formato retangular, que está mostrando o jardim. Ele será recoberto por uma grama especial que custa R$ 5,00 o metro quadrado colocado. Também será construído um pequeno muro de 1 metro de altura em torno do jardim, deixando uma passagem de 1 metro. O custo do metro quadrado do muro é R$ 7,00. Determine na letra A o polinômio que expressa o custo da obra. E o custo da obra se for trocado x por 6. Então, a gente vai pensar primeiro no comprimento e na largura desse muro. Começando aqui pela grama, ó, a grama custa R$ 5,00. Aqui eu tenho 2x metros vezes x. Então, para calcular o preço da grama, começando pela grama, eu tenho 2x vezes x, porque eu quero saber a área, vezes R$ 5,00, que é o preço do metro quadrado. 2x vezes 2 vezes 5 dá 10. x1 com x1, x ao quadrado. Isso é a primeira parte. Agora eu tenho o muro. Para calcular o muro, tem que o metro quadrado do muro custa R$ 7,00. Então, vamos ver aqui quanto dá comprimento e largura do terreno. Para a construção do muro, nós temos aqui, ó, eu tenho que saber o contorno. 2x mais 2x mais 1x mais 1x. 2, 4, 5, 6. 6 vezes 7. 6x vezes 7 igual a 42x. Desses 42x, eu tenho que tirar 1 metro, ó, que é a passagem, menos 1 metro, que custa R$ 7,00. Então, para a letra A, vai ser 10x ao quadrado, a parte da grama, mais 42x, que é o total de muro, tirando 1 metro do muro, que corresponde à passagem. Então, essa é a expressão que representa o custo da obra. Vamos à questão 9. Para essa questão 9, eu tenho aqui uma figura e diz o seguinte: sabendo que o perímetro da figura é 48 centímetros, determine o valor de x. Então, vamos ver aqui o que falta. Se aqui é 3x, aqui é 3x. Se aqui é 8, aqui é 8. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Se aqui é 4, aqui também é 4. Então, vamos calcular o perímetro correspondente a essa figura. Então, vamos começar.
3x mais 3x mais 3x mais 3x. 3, 6, 9, 12. Dá 12x. Somando os números. 4 mais 4, 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 24 é igual a 48. 12x é igual a 48. Mais 24, vem para cá, menos 24. 12x é igual a 48 menos 24, 24. X é igual a 24 dividido por 12. 12 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 24 dividido por 12, 2. Então, letra A, x igual a 2 centímetros. O polinômio que representa a área em função de x e o grau desse polinômio. Vamos calcular a área. Como dividimos a figura, a gente vai calcular por setor. Setor 1, setor 2 e o setor 3. Vamos calcular essa área. Do setor 1, 3x vezes 3x. 3x vezes 3x, 3 vezes 3 é 9, x vezes x ao quadrado, que é x1 mais x1, x2. Área 2, setor 2, 3x vezes 8. 3x vezes 8. 3 vezes 8, 24. Repete o x na resposta. Setor 3, 8 vezes 4, 32. Então, a gente aqui tem o polinômio, somando os três, eu tenho 9x ao quadrado mais 24x mais 32. Qual é o grau desse polinômio? O maior expoente, então, grau 2 ou segundo grau. E a última questão, a questão 10. Observe a figura. Então, aqui a gente tem um bloco retangular e as dimensões estão colocadas. Que polinômio representa o volume da figura? Então, vamos pensar. Então, vamos por cor. Para eu saber o polinômio que representa o volume total, eu tenho que calcular o volume por parte. Eu tenho aqui um azul, um verde, o amarelo e o rosa. As dimensões do azul eu já coloquei de acordo com a figura. Eu tenho 4 de largura, x de altura e o comprimento 5. Então, eu vou fazer 4 vezes 5 vezes x. 4 vezes 5, 20. 20 vezes x, 20x. Para o verde, 4 vezes x vezes x. 4 vezes x vezes x. 4 vezes x vezes x, 4x ao quadrado, porque soma os expoentes do x. Para o amarelo, 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Para o rosa, 4 vezes x vezes 2. 4 vezes 2, 8. Repete o x. Então, aqui a gente vai começar pelo expoente maior, o total. 4x ao quadrado, somando 8x com o 20x, mais 28x, e o número sozinho, o termo independente, 40. Então, esse é o polinômio que representa. Se a resposta do 10º, letra A. E a letra B pergunta qual é o grau desse polinômio, ó, qual o maior expoente? 2. Então, aqui é segundo grau. Com isso, a gente finaliza a atividade de matemática de hoje. Essa atividade que está na página 126, tá? Até a próxima aula.